Hoje a gente veio aqui para dar o grande testemunho do grande milagre que a gente vivemos com o Miguel. O Miguel, ele foi submetido a um transplante de medula óssea. Ele fez um transplante que era ainda considerado em fase experimental, com um doador 50% compatível, que era o pai, com maiores riscos de complicações, mas ele foi diagnosticado ao nascer no exame do pezinho com uma doença chamada doença falciforme. É uma doença na medula óssea, hereditária, genética, que ela altera formações dos glóbulos vermelhos. E a única expectativa de cura era o transplante de medula óssea. Quando nós recebemos o diagnóstico, foi através do exame do pezinho, nós fomos chamados na APAE. E a médica da APAE nos entregou o resultado do exame, falando sobre a doença, falando que ele teria baixa expectativa de vida, que não existia a menor possibilidade de cura. E que ele não ia conseguir ser uma criança normal, ele não ia conseguir estudar, ele não ia conseguir conviver com outras crianças, porque a imunidade dele era muito comprometida. Um resfriado que ele pegasse, ele internava, ele ia para a UTI, colocava a vida dele em risco. E esse foi o diagnóstico que foi dado para a gente. Quando a médica falou, eu não consegui questionar nada, porque eu fiquei muito impactada, muito triste. E por muito tempo eu não conseguia falar para ninguém sobre esse diagnóstico que ele tinha. Eu não queria que ninguém soubesse. Foi uma forma que eu tive de negação por um período. Quando ele completou 1 ano de idade, ele começou a ter as complicações. Ele não ficava mais do que 3 meses sem precisar ser internado. Ele precisava fazer com frequências transfusões sanguíneas. Ele já foi para a UTI em estado de choque hipovolêmico. E foram vindo muitas complicações. E a gente sempre buscando, estudando, pesquisando as possibilidades de cura. Só que era algo muito distante para a gente. E aí, em uma das consultas, a médica falou para a gente da possibilidade do transplante haploidêntico, que era com o doador 50% compatível, mas que ainda era uma fase experimental, que estava se iniciando. E que no caso dele, como vinha tendo muitas complicações, ele tinha indicação para fazer parte dessa cota de estudos. E assim nós fomos, com muito medo, porque ainda não era nada garantido, mas que Deus tinha colocado no nosso coração que esse era o caminho. E aí nós fomos para a primeira consulta com a equipe médica. Foi quando começou a nossa resposta de Deus, porque a gente ainda tinha muita dúvida em relação ao tratamento, se esse era o caminho. Nós conseguimos marcar a consulta com a equipe médica, que era um valor caríssimo. A gente conseguiu. Porém, no meio do caminho, a gente estava ansioso pela consulta. No meio do caminho, eu precisava fazer o pagamento de uma fatura. E eu paguei essa fatura em duplicidade. E aí, o dinheiro que a gente tinha para pagar a consulta foi embora. E aí, a gente ficou preocupado. E aí, o Diego falou, não, vamos mesmo assim. Chega lá, eu dou um jeito. E aí ele falou, só que a gente vai ter que deixar o carro na rua, porque não sobrou dinheiro nem para colocar o carro no estacionamento. E aí nós fomos. E aí quando nós chegamos lá, fomos abrir a ficha, aí a atendente falou, a consulta vai ser pelo plano ou particular. Aí eu falei assim, vai ser particular, que o plano dele não atende aqui. Aí a moça perguntou, qual que é o plano dele? Aí eu falei assim, é a 1000. Ela falou assim, moça, deixa eu ver a carteirinha, porque tem 15 minutos que eu recebi um e-mail da 1000, que está abrangendo mais plano de saúde, e eu acho que é o seu. E aí, quando ela viu, era o plano de saúde dele que estava tendo cobertura. Ela falou, você vai conseguir passar pelo plano, E aí
aí ela falou, inclusive, vocês podem utilizar o estacionamento que vocês vão ser isentos do pagamento. E a gente tinha deixado o carro na rua porque a gente já não tinha mais o dinheiro para pagar. E aí foi a nossa primeira confirmação. E aí ele começou a preparação para realizar o transplante. E aí um dia a gente estava em casa, eu acordei, fui preparar nosso café e eles continuaram deitados. E aí o Miguel levantou. Aí ele falou assim, mãe, eu tive um sonho diferente. Aí eu falei assim, conta para a mamãe. Aí ele ficou muito emotivo, começou a chorar, não conseguia falar. E aí depois de um tempo ele conseguiu falar. Aí ele contou que ele estava brincando no quintal de casa. E aí vinha uma luz muito forte. E aí aparecia uma pessoa. E ele perguntava, quem é? E aí falava para ele, eu sou o Jesus. E aí ele falou que nesse momento ele ficou muito grande. Ele ficou maior do que todo mundo que estava ali. E ele falou que Jesus colocou a mão na cabeça dele e falou, vai ficar tudo bem. Eu estou cuidando de você. E aí, nesse momento, ele falou que todo mundo começou a bater palmas para ele cantar. Aí eu perguntei, todo mundo quem, filha? Ele, os anjos de Deus. Todos eles bateram palma para mim. E aí a gente ficou muito impactado com aquilo. E aí, até falei para o Roberto que tinha acontecido isso, né? A gente fica com aquela insegurança se está entendendo de forma certa ou se era um aviso de que não ia dar certo e Deus ia recolher, nós não tínhamos certeza nenhuma. E aí, passou alguns dias, a gente estava indo no mercado, aí voou um pombo de rua na frente do carro. Aí ele falou assim, olha mãe, é o pombo de Jesus. Aí eu falei assim, qual o pombo de Jesus? Aí ele falou, aquele lá, que vai todos os dias em casa quando eu estou conversando com Jesus. Ele espera eu conversar com Jesus e depois ele vai embora. Então foram dando muitos sinais. E aí a gente veio no culto, né, com aquela angústia, buscando a confirmação de Deus. E no dia que nós viemos no culto, a palavra que foi ministrada foram os 3 homens que foram jogados na fornalha de fogo. E aí, na palavra dizia que os 3 homens não estavam sozinhos, que tinha a 4ª pessoa, que era o anjo do Senhor. E ali a gente se sentiu acolhido, porque nós também éramos 3. E nós sentimos que o anjo do Senhor, que Deus estaria com a gente. E assim, chegou o dia dele ir para o transplante. Ele internou para o transplante. Já de início, ele começou a apresentar complicações que nenhum outro paciente tinha apresentado ainda. A equipe era muito experiente, porém o condicionamento dele, ele teve muita complicação desde o início, desde as primeiras quimioterapia, radioterapia. Ele ficou muito debilitado, ele não conseguia se alimentar, ele ficou com alimentação pela sonda, alimentação pela veia. E houve um tempo que ele começou a ter entrega, a se entregar, falando que estava desistindo, que ele não aguentava mais passar por aquilo. E ele ficou um período sem falar, ele não falava mais. E aí foi dando desespero, porque quando a gente achava que ele ia melhorar, ele recaía, ele ia recaindo. E aí teve um dia que ele estava muito debilitado, com muita febre, já há muito tempo sem comer, ele ficou com 14 quilos e ninguém sabia o que era essa febre. E lá no hospital, a gente tinha acesso aos resultados de exame. E eu entrei nos resultados de exame para ver se tinha saído alguma coisa. E eu tinha visto que o exame que ele tinha feito de hemocultura tinha vindo positivo para uma bactéria chamada Pseudomonas, que é aquela bactéria que o pessoal costuma dizer que dá infecção generalizada, que causa sepse, que leva o paciente a óbito.
Na hora que eu vi, eu entrei em contato com a médica para falar que eu vi o resultado do exame. Aí ela foi até o quarto, entrou no sistema e não achou esse resultado de exame. E aí ela entrou em contato com o laboratório para perguntar, porque ela falou que mesmo que não tenha visto, ela ficou pensativa no que eu tinha falado. E aí ela entrou em contato e aí o biomédico que cuidava dessa parte falou: é impossível ela ter visto, porque eu ainda não lancei o resultado no sistema. Mas de toda forma eu vou ver se cresceu alguma bactéria no exame dele. E aí quando o biomédico entrou para ver, ele falou: eu não sei como foi que ela conseguiu ver, porque o exame não está no sistema, mas realmente ele veio positivo para Pseudomonas. E aí depois eu tentei procurar de novo esse resultado de exame, eu não achei mais, mas eu tenho certeza que o exame foi mostrado para mim que estava positivo. E aí, como foi um resultado precoce, conseguiu entrar com um tratamento e conseguiu tratar a bactéria de forma rápida. E aí foram vindo outras complicações, e aí ele evoluiu para a doença do enxerto no intestino, que é quando a medula começa a brigar com o corpo, que ela não reconhece. E aí ele teve que fazer uma biópsia no intestino para detectar se de fato era isso. E ele fez a biópsia, confirmou o diagnóstico, a médica pediu para fazer mais 3 vezes, porque o resultado tinha dado muito grave, porém os sintomas que ele estava não correspondiam à gravidade. Diante do diagnóstico ele estava bem, e a médica não conseguia entender como ele estava bem com aquele resultado de exame. E aí a gente sabia que a confirmação era de Deus, que era Deus que estava cuidando. E aí depois de 4 meses ele teve alta hospitalar, ainda bem debilitado. Hoje estamos com 1 ano e 6 meses de transplante, ainda em tratamento, ainda em recuperação, mas o lugar de onde Deus tirou ele e trouxe ele, nos fez a grandiosidade dele, do milagre que a gente viveu. E a fé dele, através dele, a gente teve uma maturidade maior na nossa fé, porque o tempo todo, por mais difícil que tivesse sendo o processo, ele sempre confiou, ele sempre acreditou, até quando nós mesmos não estávamos mais acreditando, ele continuava acreditando que ia dar tudo certo, e ele sempre falava isso pra gente: calma mamãe, calma papai, vai ficar tudo bem, Jesus está me curando. Ele sempre falava isso, e assim foi. E hoje ele está aqui, curado para a honra e glória do Senhor. E ele falou que quando ele saísse, né, e tudo isso passasse, ele queria na igreja, no altar do Senhor, louvar o Senhor. É 1 minutinho, amém? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, e te trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando eu estava pondo um fio pra desistir, enquanto falta isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando as suas mãos pra não cair. Você tentou mais uma vez resistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.